Então, já está gravando. Boa noite, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre o modelo de insumo-produto. A gente vai entender como que a matriz de Leontief é estimada e também quais são as implicações disso, qual a importância de você estudar o modelo de insumo-produto, tá? Então, essa matriz de Leontief, ou a matriz que apresenta o modelo de insumo-produto, é uma matriz que apresenta coeficientes técnicos diretos e indiretos. Tá? Eu vou explicar depois mais detalhado o que é que significa isso. A gente tem dois modelos, o modelo clássico e o modelo de preços, onde o modelo clássico a gente vai analisar como que a demanda final sendo alterada traz implicações no valor da produção das atividades econômicas, certo? E no modelo de preços, a gente vai ver como que você tem impactos de variações nos componentes do valor adicionado ou nas importações sobre o nível de preços das atividades, tá? Então, no primeiro modelo, o clássico é o que a gente mais vê, né, sendo estimado e utilizado. Você dá choques na demanda final e vê como que isso altera a produção das atividades econômicas. E no segundo modelo, a gente vai ver como os componentes do valor adicionado impactam nos preços das atividades. Tá? Então, tem duas utilidades diferentes, e o modelo clássico é o mais conhecido e mais utilizado. O Acili Leontief foi quem organizou, formalizou e fez o aperfeiçoamento dos primeiros estudos sobre as relações interindustriais, né? Ele sofreu influências aí de Quesnay e de Walras também, né, que também contribuíram para que ele pudesse fazer esse trabalho dele, certo? Com o Quesnay, por exemplo, organizando fluxos entre atividades econômicas em quadros contábeis detalhados, e o Walras, né, com a análise da expressão do comportamento de um sistema econômico através de simplificações, né, de um modelo de equilíbrio geral. A matriz de insumo-produto é um modelo de equilíbrio geral, considerando aí um único produto por atividade econômica e equações de produção que são lineares. Então, os dados, eles representam aí fluxos entre as atividades econômicas, e aí você vai ter relações dessas atividades entre si, né, ou seja, de compra de insumos, por exemplo, e também com a demanda final, com investimento, com exportações, variação de estoques, com consumo do governo, consumo privado, consumo das famílias, a conta de renda e também com as importações. Então, na tabela de transações, a gente vê como que esses fluxos são apresentados, tá? E nessa tabela de transações que eu vou estar apresentando aqui, ela é a base da matriz de insumo-produto, certo? Primeiro você monta uma tabela de transações para depois ir na matriz de insumo-produto. Olhando essa tabela de transações aqui, pessoal, quem de vocês se arrisca a dizer onde está a matriz de insumo-produto que a gente vai estar aprendendo hoje? Quem sabe dizer? Ninguém sabe dizer? Na parte 4, professor? Creio que na parte 1, Fábio não? parece que ia falar alguma coisa. Na parte 4, tá, colocou aqui, deixa eu botar no chat. Na parte 4, né? Não, na realidade não é a parte 4. A parte 4 não tem nenhuma informação assim tão relevante, né? Na realidade seria na parte... eu não estou escutando realmente vocês. Deixa eu... Testem aí agora, fale aí alguém, por favor. Agora tá dando? Agora eu estou escutando. Pronto. Então, alguém tinha dito alguma coisa que eu não escutei? Parte 1, é isso mesmo. Na parte 1, nesse quadrante 1 aqui,
é onde a gente vai tirar o modelo de insumo-produto. Tá? Nele, você tem todas as relações de compra e venda entre os setores, entre as atividades econômicas. Tá bom? Então, todo jeito, é importante a gente entender que, a partir dessa tabela de transações, a gente tem essas identidades que são importantes. Primeiro, que produção é igual ao consumo intermediário mais valor adicionado, pela ótica dos custos. Depois, que produção é igual ao consumo intermediário mais consumo final menos importações, pela ótica dos destinos. E terceiro, que valor adicionado é a soma das rendas primárias. Tudo isso é visível aqui nesse modelo. Nesse modelo não, nessa tabela de transações. E é justamente o seguinte, a identidade 1, essa daqui, produção e consumo é igual ao consumo intermediário mais valor adicionado, é o quadrante 1 mais o quadrante 3. Esse quadrante 1 mais o quadrante 3. A segunda identidade são os quadrantes 1 e 2, que são justamente pela ótica da produção, consumo intermediário mais final, menos importações. Quadrantes 1 e quadrantes 2. Quadrante 2. E o terceiro, né, que é o valor adicionado é a soma das rendas primárias, é unicamente o quadrante 3, apresentado aqui, quadrante 3. Tá? Então, algumas informações importantes. Né? No quadrante 1, esse Adobe está me dando trabalho aqui. No quadrante 1, a gente tem os GIJs, né, que são o valor da produção da atividade I consumido na atividade J, então isso aqui é consumo intermediário. GJ é o valor total da produção da atividade J, onde I e J são as atividades. No quadrante 2, FI, aqui é o GJ que eu mencionei, FI está do lado de cá, no quadrante 2, ele representa o somatório do valor da produção da atividade I, que é destinada à demanda final total. Então, é o somatório de todas essas colunas aqui. Né? Investimento, exportação, variação de estoque, consumo do governo, consumo das famílias, é apresentado aqui. E é toda a produção de cada uma dessas atividades econômicas que vai para a demanda final. No quadrante 3, M' e Y' são as importações por atividade e valor adicionado também por atividade. Certo? Então, o M aqui, tá? E o Y está aqui, que é o somatório aqui. Tá? Então, essa aqui é a tabela de transações para o Brasil, para o ano 95, certo? Aí está bem agregado, né? Veja, só tem 6 atividades econômicas, mas isso é apresentado bem mais desagregado quando a gente olha aí a matriz de insumo-produto do Brasil, e depois eu vou mostrar também, vou apresentar para vocês também a de Pernambuco. Então, as importações são tratadas em separado, consumo final da tabela de transações é apenas o consumo de origem nacional, certo? E aí você tem, por exemplo, na atividade A3, que é a indústria, aqui ó, de transformação, tá? Você tem a primeira identidade, né, que produção é igual ao consumo intermediário mais valor adicionado, pela ótica dos custos, onde a produção de 396 vai ser a soma, né, de todos os insumos nacionais, daqui da nossa tabela, né, da atividade 3, tá? 11 mais 2 mais 138, e assim por diante, mais os componentes da demanda final, certo? Peraí, desculpem, era esse aqui. Importações, impostos e o valor adicionado a preços básicos, né, somando vai dar os 396. Na segunda identidade, onde produção é igual ao consumo intermediário mais consumo final menos importações, né, a gente vai ter aqui o consumo intermediário, a demanda final, tudo isso para o setor
a atividade econômica 3 seria essa linha daqui, o somatório vai dar 396. Certo? E, por último, o valor adicionado é igual à soma das rendas primárias. Então, 137 vai ser igual ao somatório desses 3 de cá. É importante ver também que, usando a tabela de transações, a gente tem também como chegar a estimativas do PIB. Então, o PIB, por exemplo, aqui vai ser a soma do valor adicionado a preços básicos, mais os impostos sobre o produto, IPI e ICMS. Né? Então, você vai ter, por atividade econômica, inclusive, ou pode ter para o PIB do país como um todo. Né? 646 é o PIB do país como um todo, de acordo com a nossa tabela de transações aqui. Tá? Então, você vai ter esse somatório, né, que vai dar 572, certo? Aqui, ó, o 51 mais 5, assim por diante, né, dos 6 setores, mais os impostos que estão aqui, e aí você chega a os 646. Não sei o que aconteceu aqui, deu uma... Isso. Então, nosso modelo de insumo-produto, ele começa a partir dessa relação direta aqui, certo? A e J vai representar o valor produzido na atividade I e consumido na atividade J, né, esse G e J, dividido pela produção total da atividade J. Então, a gente pega todos esses G e J que estão apresentados aqui, ó, nesse quadrante 1, e vai dividir pelos GJ que estão apresentados aqui, certo? Então, dessa forma, a gente vai chegar ao coeficiente técnico direto de produção. Tá? Fazendo isso para todos os setores, né, a gente vai, utilizando aqui das linhas do quadrante 1 da tabela de transações, a gente vai ter o valor da produção de cada atividade. Então, GI vai ser igual ao somatório de G e J para todos os J, mais a demanda final, certo? Isso aqui é a parte intermediária, final, produção total. A gente pode substituir uma equação na outra, né, a anterior de cá nessa de cá. Essa parte multiplica essa, né, e aí você vai ter que a produção é igual ao somatório dos AIJ vezes GJ, mais a demanda final. Agora, representando matricialmente, né, a gente tem essa mesma equação que vimos aqui atrás, só que agora matricialmente. A gente pode passar isso subtraindo para o lado de lá, e deixando isolada a demanda final. Opa, desculpem. E aí, a gente isola o G e passa dividindo, né, para o outro lado. Tá? Então, matricialmente, a divisão é representada pelo menos 1, como vocês se lembram, elevado a menos 1, e já estamos chegando aí no nosso modelo de insumo-produto. Tá? Então, o modelo de insumo-produto vai mostrar justamente que Z, isso como é comumente chamado, é igual a uma matriz de identidade, menos A, elevado a menos 1. Então, G vai ser igual a Z vezes F, que é justamente o modelo clássico. Alterações na demanda final vão ser multiplicadas a matriz de Leontief, né, o modelo de insumo-produto, para determinar o quanto que é produzido naquele país. Tá? Por quê? Ou naquela região, naquele estado. Por quê?
a gente não tem aí somente uma relação direta. A gente tem um efeito direto mais o indireto. Se fosse somente o efeito direto, ao invés de termos Z aqui, a gente teria A no lugar. Mas como tem um impacto indireto, aí você tem Z, que representa essa matriz de coeficientes técnicos diretos ou indiretos, ou também chamada matriz de Leontief. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Então, vamos continuar. Então, nesse modelo de insumo-produto, a gente vai calcular qual é a produção da G que é necessária para atender a demanda F. Como eu disse, não é uma relação direta, tá? Não é porque demandou R$1 milhão de um determinado setor que vai se produzir somente R$1 milhão. Isso não acontece porque os setores eles são interligados e uns dependem dos outros. Então isso tem um efeito maior, né, que é o impacto indireto, tá? Então na equação, G representa a matriz de fluxo monetário entre as atividades econômicas, né, G maiúsculo, e G minúsculo representa o valor da produção de cada atividade. Tá? Então temos aqui uma matriz G, certo? E um vetor G, a matriz G maiúsculo e o vetor G minúsculo, tá? Então aqui temos os coeficientes indiretos, né, que estão... Indiretos não, os coeficientes, os GIJs, né, técnicos diretos, que estão naquela matriz de consumo intermediário, tá? E aqui temos o valor da produção total. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular cada coeficiente técnico direto. Nessa matriz são 6 setores, né? Então você vai ter todo esse cálculo para os 6 setores. Então, um exemplo aqui, entre as atividades 1 e 3, você vai ter G13 sobre G3, que dá 0,09, certo? E assim por diante, você faz isso para todos os setores, chegando agora na matriz A, né, que representam todos esses AIJs, como a gente pode ver aqui. E aí, em seguida, a gente pode chegar e da matriz A para a matriz Z, né, você subtrai uma matriz de identidade dela e calcula a sua inversa, chegando aí a essa matriz, que é a matriz Z, né? Então, nessa matriz, a gente tem os coeficientes técnicos diretos, e nessa matriz, que é a matriz Z, a gente tem os coeficientes técnicos diretos e indiretos, tá? E aí, agora, eu vou utilizar o quê? A demanda final daquele país, daquele ano, para, a partir dessa demanda final, eu determinar o quanto é produzido. Então, eu pego a matriz Z, que está aqui, multiplico pela demanda final, e o meu produto vai ser o quê? O quanto eu vou ter que produzir em cada setor para poder atender essa demanda final aqui. Entenderam, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Bem, já que ninguém tem dúvida, vamos continuar. E aí eu posso fazer simulações. Lembro que, nesse exemplo aqui, X, que são as exportações, estão dentro da demanda final, tá? Então, imagina eu pego lá um componente da demanda final, que são as exportações do país, setor por setor, naquele ano, e aí eu digo, vou promover uma política de fomento às exportações. Ou então, assinei um acordo de livre comércio com um país A ou B. E isso fez, ou fará,
com que minhas exportações aumentem em 50%. Se minhas exportações aumentarem em 50%, quanto que isso vai impactar na produção do meu país? Né? Então, está aqui, ó, aumentando em 50%, e o seu respectivo impacto na economia. Então, eu multiplico, usando o modelo de Leontief aqui atrás, a demanda final antes e depois do aumento das exportações em 50%, e comparo um com o outro. É o G0 com o G1. G1 menos G0 é esse total aqui, por setor, por atividade econômica, e o total da economia está apresentado aqui embaixo. Então, a gente vai ter o impacto, né, desse aumento de 50% nas exportações. Qual é esse impacto? A gente vai ter um aumento aí das exportações de 35,37 bilhões, que comparado com a produção total, que é de 1 trilhão, né, para o Brasil nesse ano, 95, a gente verifica que o aumento gerado nas exportações vai exigir um crescimento na produção das atividades de 3,28%. Tá? Professor, licença, só para eu recordar que eu acho que eu não captei a informação no começo. As exportações aparecem aonde na matriz insumo-produto completinha? Assim? É um componente da demanda final. Deixa eu voltar aqui. Voltar mais um pouquinho. Aqui, ó. Exportações estão aqui, ó. Certo. Ótimo. É um componente da demanda final. Certo? A matriz de insumo-produto vai ser estimada a partir daqui. Mas aí, uma vez que eu tenho a matriz de insumo-produto, eu posso dar choques, como, por exemplo, aumento dos investimentos, aumento das exportações, aumento do consumo das famílias, do consumo do governo, certo? E aí, aumentando algumas dessas variáveis, ou todas elas conjuntamente, eu posso ver o quanto que isso vai impactar na produção total da economia. Entendi. É porque a gente viu com o Márcio agora, em Elementos 2, a gente estava estudando matriz de insumo-produto, conta de álgebra linear. E aí ela não pega essa parte de outras variáveis, ela só coloca como os intermediários e o final, né? Porque para álgebra linear, né, só um extra, no caso, isso daí. Mas aí, como a gente estava estudando mais contextualizado, né? Aí a gente inclui essas variáveis. Isso. Não, é isso mesmo. Lá é mais a questão da mecânica, né? Aqui a gente está vendo as aplicações disso. Tanto é que eu fui aqui na matriz, quando estava apresentando a explicação para vocês, cadê? Eu fui da matriz A para a matriz Z, passando de um slide para o outro, né? Eu estou contando aí que vocês já viram isso no ensino médio e reforçaram ainda mais com Márcia, né? Agora aí em elementos, né? Isso. Obrigada, professor. Tá? E não se preocupem que em prova eu não vou estar pedindo para vocês fazerem a matriz Z, não, tá? Não, pelo menos não com números, né? Talvez só conceitualmente, tá certo? Então, continuando aqui, é importante a gente entender que esse modelo Leontief lança a mão de algumas hipóteses importantes, tá? Da homogeneidade, onde cada produto ou grupo de produtos é fornecido por uma única atividade, e aí você tem os corolários, né, como somente uma tecnologia é utilizada para produzir um produto, cada atividade produz apenas um único produto, e também da proporcionalidade. Alguém abriu o som aí. Da proporcionalidade, onde os insumos consumidos por cada atividade são a função somente do nível de produção dessa atividade. Tá? Importante dizer que a matriz de insumo-produto, ela faz um retrato da economia naquele determinado ano, né, onde os dados foram coletados.
Então, a tecnologia é a tecnologia daquele ano. Você pode fazer simulações, né? Mas, por exemplo, uma matriz muito defasada, ela não vai, assim, ser tão próxima da realidade. Mas também não adianta você estimar uma matriz de insumo-produto todo ano, né? Porque a tecnologia e as atividades econômicas daquele país ou daquela região não mudam drasticamente de um ano para o outro, tá? Então, normalmente, os países e as regiões estimam matrizes de insumo-produto a cada 5 anos, ou a cada 10 anos. 10 anos eu acho muito, né? Mas a cada 5 anos é algo que está totalmente assim, dentro de uma coerência, tá certo? E aí, toda vez que você tem uma mudança na tecnologia, você vai ter uma mudança na matriz de insumo-produto. Quando você tem, por exemplo, quando a gente teve alguns anos atrás aqui, a vinda da Fiat para cá, né, para Pernambuco, aí você tem uma mudança estrutural, né, na estrutura produtiva, industrial aqui do Estado. Então, a matriz de insumo-produto, que você vai estimar antes e depois, essa matriz que vem depois, ela com certeza vai levar em consideração essa mudança estrutural daqui da economia. Então, a gente tem uma interpretação interessante a partir dessa matriz de coeficientes técnicos diretos, também da matriz Z. Vejam só, a gente tem inicialmente a produção necessária que atende à demanda final F, né? Então, G0 atenderia à demanda final F diretamente. Só que aí você tem alguns estágios, né? Você tem, por exemplo, quando você introduz a matriz A, você vai ter a produção dos insumos que são necessários à produção de F, certo? Porque não é uma relação direta, como eu já disse. E aí você tem também a produção dos insumos necessários à produção de G1, né, que está aqui, né, que é o segundo estágio. E assim por diante, até você chegar no enésimo estágio. Isso pode ser também reescrito através dessa expressão que eu estou mostrando aqui, onde G, que é a produção total, vai ser igual à demanda final, mais A vezes F, mais A2 vezes F, e assim por diante. A gente pode isolar o F e vai ter essa série convergente de potências aqui, que nada mais é que a expressão do I menos A elevado a menos 1, que representa a nossa matriz Z, ou matriz de Leontief. E o coeficiente Z e J dessa matriz Z representa justamente o impacto direto e indireto de um aumento unitário na demanda pela atividade J sobre a produção da atividade I, certo? Então isso é muito importante porque a gente consegue ver o modelo mais completo, né? Z é mais completo que A porque não tem somente o impacto direto, tem também o impacto indireto. Vejam novamente com outro exemplo. A gente tem aí o vetor de demanda final total para o Brasil para o ano 95, né? Isso é tirado lá da tabela de transações, e a gente pode ver como que isso impacta os 6 setores, né? Então, está aí, ó, aquela série que apresenta o desdobramento, né, dos N impactos que são apresentados para cada um dos setores. Então vejam que o impacto maior é o inicial, e depois esses setores eles começam a diminuir, né, o impacto, tá, fazendo com que alguns setores, como o setor 2, por exemplo, ele, depois do terceiro momento, você já não tem mais impacto. Já tem outros setores, como
o setor 3, onde o impacto é mais duradouro, né? E assim por diante. Tá? Então, Z vezes F vai ser a necessidade total de produção calculada a partir desse nosso modelo. Tá? Então, vejam que a demanda final apresenta esses valores aqui, mas quando a gente vai olhar todos os impactos, a realidade é diferente, né? O montante é maior, porque você precisa produzir não só para atender a demanda final, como também esses outros estágios de produção aqui. Tá certo, pessoal? Então, esse foi o modelo clássico. No modelo de preços, a gente tem uma relação diferente. Tá? A gente tem aí os quadrantes 1 e 3, quadrante 1 apresentado aqui, quadrante 3 apresentado aqui, que tem as importações, a renda e os impostos. Né? E aí a gente tem a produção total, que vai ser o somatório, da parte intermediária e da parte do valor adicionado. Então, escrevendo aí os valores dessa equação como produtos de P e Q, né, ou seja, esse G e esse G aqui, tá? P e Q, a gente pode também dividir por QJ, como apresentado aqui, e aí a gente pode chamar a expressão PJ igual ao somatório do AQIJ, que é esse dividido por esse vai ser o AQIJ, né, vezes o PI, mais DJ, que é toda essa expressão aqui, ó. DJ é tudo isso aqui. Ok, pessoal? Então, esse vira aí o modelo inicial de preço. Escrevendo de forma matricial, né, tá aqui o que a gente tinha visto nessa equação aqui, só que agora de forma matricial. A gente pode puxar isso para o lado de cá, deixar o preço em evidência e passar dividindo. Então, vejam que fica o mesmo modelo. I menos AQ, linha, menos 1 vezes D. Tá? E aí a hipótese que é lançada é que se admite que é sempre possível estabelecer um sistema preço-quantidade, no qual os preços são iguais à unidade. Então, esse é um modelo de preços unitário. Tá? Isso aqui é mais para vocês lerem depois. Então, como eu disse, os preços são iguais a 1, é um modelo preço unitário. As matrizes A e AQ são idênticas, então você reescreve aqui, tá? E aí, essa parte é igual a essa, né? Estou tirando a transposta para fora. E aí, o modelo de preços vai ser igual a essa parte de cá, que é igual ao modelo de Leontief tradicional transposto, certo? Onde D representa o custo dos insumos importados e do valor agregado por unidade monetária produzida. Ok, pessoal? Então, o que é que a gente faz com esse modelo? Importante. Usando os dados de 95, lá da tabela de transações, a gente pega essas informações de YJ, MJ, IPJ, né, que é o valor adicionado, importações e impostos, divide pela produção GJ, e a gente tem D, né, como um todo. Mas eu posso ver isso também de forma separada, tá? Então, de forma separada, eu tenho aqui, ó, valor adicionado, importações, impostos e o D como um todo. Certo? Alguma dúvida? Bem, então vamos continuar. Então, o produto do vetor D pela transposta de Z é igual a 1, certo? E a gente viu que D é igual a Y mais M mais IP, né? Valor adicionado, importações e impostos. Então, D vezes Z é igual a essa expressão vezes Z. Eu posso colocar cada um deles aqui em separado.
e a gente viu que I vai ser igual a isso, né? Que é a matriz de identidade, ou seja, que é um modelo de preço unitário. Tá? Então, essa equação, ela identifica a participação de cada uma dessas variáveis na formação do vetor de preços, né, unitários. Está aqui, preços unitários, e o quanto cada um desses contribui para a formação do preço. Então, no setor 4 aqui, que está em evidência, o preço dele é formado por 87% de valor adicionado, 7% de importações e 6% de impostos. Ok, pessoal? Esses itens contribuem com esses pesos para a formação de preço no setor 4. Então, vocês vão ver que alguns setores têm mais ou menos, né, de acordo com a sua característica. E aí vamos agora pensar o seguinte, você tem agora um aumento de 10% no valor adicionado no setor 4. O que é que vai acontecer? Então, você aumenta 10%, né, que é esse montante 55 vezes 10, vai dar 60,58, como é que isso mexe com o modelo? Usando aí o produto da transposta de D1 pela transposta de Z, a gente vai ter um impacto aí de 7% no aumento do preço. Então, se você aumenta em 10% o valor adicionado da atividade 4, você vai ter um aumento de 7% no preço, né, no valor, no preço, né, dessa atividade 4 em questão. E agora, suponha que você tem uma variação de 10% no valor adicionado, associada a um aumento de 20% no imposto e 50% no câmbio, somente para a atividade 3. Isso mexeu com todos os preços do modelo. Vejam agora, né? Houve um impacto aí para todos os setores, principalmente no setor 3, mas também nos demais setores. Agora vejam uma desvalorização de 80% na taxa de câmbio, que aí, claro, vai afetar todos os setores, né? Então, quando eu mexo nisso, eu vou estar mexendo aqui nas importações, né? E aí eu vou ter um impacto no vetor de preços de todos os setores também. Certo? Então, a utilidade desse modelo é justamente em ver como que alterações em componentes do valor adicionado, mais a importação, vão impactar nos preços, né? Como eu disse lá em cima, lá no slide inicial, o modelo de preços justamente mostra como que essas variáveis interferem nos preços da economia, dos setores, das atividades econômicas desse país. Importante a gente entender, né, que os coeficientes técnicos diretos, eles são interpretados como medidas de mudanças na tecnologia das atividades. Se você mexe no coeficiente técnico direto, como está dizendo, você está tendo uma mudança tecnológica, tá? E eles são influenciados também por outros fatores, como o número de informantes e a complexidade industrial. Então, o que é que o IBGE faz, né? Ele pega, e aqui são algumas fórmulas, né? Isso eu não vou nem exigir em prova, mas são algumas fórmulas para identificar melhor como que é feito esse tratamento, né, para utilizar aí vários informantes na determinação do coeficiente, tá certo? E aí ele chega também no coeficiente técnico direto, mais ou menos uma média, né, utilizando o número de informantes. Como está dizendo, é uma média, ele usa aqui essa letrinha M para considerar aí o número de informantes.
Outra coisa importante também, outra ressalva, é o momento do registro da informação. Porque imagina, o IBGE vai coletar dados com as montadoras de veículos, por exemplo. E aí você tem montadoras espalhadas pelo Brasil inteiro. E elas têm situações de estoques diferentes, né? Então ele usa também essa fórmula, né, com os R e os Ks aqui, né, que seriam o consumo de insumos, né, e também das unidades de estoques de produtos acabados, né, para chegar a ter mais ou menos uma amostra, uma amostragem parecida, né, para poder chegar nesse coeficiente técnico, né, no AIJ. Então, como a gente está vendo, o coeficiente técnico direto ele é influenciado pelo momento de registro do consumo intermediário da produção, dos preços adotados na valoração do consumo intermediário da produção, na variação relativa dos preços de produtos consumidos e produzidos, né, claro, e é importante observar que o preço adotado na valoração da produção é um preço médio, né, informado pelo produtor. E os preços de consumo são informados pelo consumidor, que podem ser diferenciados, tá certo? Então esse é o modelo de Leontief, tá? Alguma dúvida, pessoal? Professor, esse modelo só pode ser utilizado país ou estado, ou isso pode descer para nível de região metropolitana e bairro? Pode, só que aí há uma grande dificuldade, né, porque você precisa ter dados, né, e aqui no Brasil, principalmente, é muito difícil, né, você ter esses dados disponíveis. Só quem fornece a IBGE, ou a gente tem algum tipo de fonte que pode construir esse tipo a nível de região metropolitana? Veja, eu fiz, há alguns anos atrás, tá, uma matriz de insumo-produto para aqui, para o estado de Pernambuco, porque nem a nível estadual é fácil de conseguir. E a gente levou um tempão para fazer isso, pegando dados de diversas fontes, né, que inclusive vai ser o material da nossa aula, da nossa próxima aula, tá certo? Eu vou apresentar como que foi construída a matriz de insumo-produto aqui do estado de Pernambuco. O que eu vejo no Brasil, em geral, é matriz Brasil, matriz de estados, tá? E matriz de regiões, como já foi feita a matriz para a região Nordeste. Ok? Ok. Eu vou fechar essa apresentação aqui. Deixa eu voltar aqui. E agora eu vou apresentar outro slide para vocês, que é a complementação desse. Esperem só um minutinho, deixa eu só abrir aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu apresentar novamente. Então, agora a gente vai ver algumas aplicações. Está carregando aí para vocês, né? Já está aparecendo? Já sim, professor, dá para ver. Aqui são algumas aplicações do modelo de insumo-produto. Tá? A gente tem, a partir do modelo, esses multiplicadores que podem ser visualizados, né, de empregos, salários, de renda, valor adicionado, e os indicadores síntese, certo? Isso daí vem tudo da matriz de coeficientes técnicos, daquela matriz Z, né, são os Z e Js. E aí o primeiro são o quê? Os indicadores de Rasmussen, ou
indicadores de ligação para frente e para trás, ou backward linkage, forward linkage, que é muito simples. Basta você fazer a soma dos elementos das linhas ou das colunas da matriz Z, tá? Como essa expressão aqui pode apresentar matricialmente ou via somatório. O que é o índice de ligação para frente, ou forward linkage? Ele é interpretado como o aumento na produção de todos os setores quando há um aumento unitário pela demanda final da atividade I, certo? E o índice de ligação para trás? É o contrário. É como que o aumento total na produção da atividade J se dá quando há um aumento unitário em toda a demanda final. Entenderam a diferença? Então, nesse aqui, você dá um choque na atividade I e ele empurra para frente toda a economia, todos os setores. E nesse de cá, você dá um choque na economia como um todo e ele puxa lá de trás a atividade J, certo? Então é mais ou menos assim que eu relaciono isso para facilitar o entendimento. E como vocês estão vendo aqui, é a soma dos elementos das linhas e outro das colunas da matriz Z. Simples e direto, tá? Mas tem um significado econômico. E os multiplicadores de impactos? Aí já é uma coisa um pouco diferente. A gente vai pegar informações dos componentes do valor adicionado e incorporar na equação. Então a gente tem o multiplicador direto e o multiplicador total, tá? O direto, a gente está usando a matriz A, e o total a gente usa a matriz Z, certo? Isso é bem simples. Então a gente pega, por exemplo, salários, que são dados adicionais, que o IBGE disponibiliza, por exemplo, e aí a gente chama de W, onde WI vai ser, aqui ó, WI vai ser a relação entre o salário e o valor da produção, tá? E aí a gente tem, usando o modelo Leontief, né, essa expressão daqui, que é utilizada para a gente expressar o multiplicador, né, de renda, né, daquele país, daquele estado, daquela região, certo? E aí você tem o multiplicador direto e o multiplicador direto e indireto, né? Então aqui é a matriz A, como eu disse, e aqui é a matriz Z, que vai incluir todos os impactos diretos e indiretos. O mesmo pode ser feito para todas as outras variáveis que compõem o valor adicionado e também para o valor adicionado como um todo. Então, você pode ter multiplicador de importação, multiplicador de valor adicionado, multiplicador de renda, multiplicador de emprego, porque o IBGE também diz, cada um dos setores, quais são os empregos que são gerados naqueles setores, certo? E aí é uma coisa muito importante, porque você tem o impacto direto e também o impacto indireto. Tá? E aí, por último, a gente pode também fazer os multiplicadores induzidos. O que é isso? Tá? Os multiplicadores que eu mencionei aqui consideram o modelo de Leontief aberto à demanda final. O que é que significa isso? Famílias são consideradas como uma variável exógena ao modelo. Quando a gente inclui as famílias como se fossem mais uma atividade econômica na matriz de coeficientes, o modelo passa a ter mais uma coluna e mais uma linha, né? O modelo fica maior, como se tivesse um setor a mais. E aí você pode considerar aí o efeito de geração de renda, através de pagamento de salários, e também o gasto de bens e serviços pelos consumidores finais, né? Então o modelo, antes você tinha a matriz A, começa a ter agora o gasto das famílias e o salário recebido por elas. E aí você vai ter o A barra, que é uma matriz maior. Você pode calcular também a matriz inversa, né, dela,
que é a matriz Z, e aí você vai ter o modelo fechado. Por que fechado? Porque inclui as famílias nesse modelo, consumindo e recebendo salário, como se fosse uma atividade econômica. Tá certo, pessoal? E aí você pode calcular novamente todos esses multiplicadores, certamente terão um valor mais alto, esses multiplicadores, porque você tem agora uma atividade econômica a mais, que é a inclusão das famílias no chamado modelo fechado. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Continua existindo a demanda final da exportação e importação do mesmo jeito? Sim, No modelo fechado? continua. Fica de fora, né, desse modelo fechado, né, mas aí pode servir para fazer aquelas análises que a gente estava fazendo antes, né, de você dar um aumento nas exportações, qual vai ser o choque que vai trazer aí na produção, certo? Alguma outra dúvida, pessoal? Estou fechando aqui. Voltar. Pronto, é isso. Se vocês não têm nenhuma dúvida, eu coloquei uma lista segunda-feira, né? Deixa eu só interromper aqui a gravação.